Sagrada, abre comigo sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos 8, verso de número 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Qual é o tema da nossa juventude esse ano? Qual é o tema do Confrajovem da nossa juventude esse ano? Cutuca quem está do lado e fala assim: é loucos pelo Espírito Santo, irmão. Loucos pelo Espírito Santo. Então esse ano a gente quer pensar um pouco mais exaustivamente sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito de Jesus. Você não pode imaginar o que é para mim, que tenho, desde os 12, 13 anos, Deus me dá sermões para pregar. Eu chego lá em casa, tem lá tantos sermões que eu acho que ia te abençoar, mas eu pus no meu coração um desejo de aproveitar cada oportunidade esse ano para falar do Espírito de Deus com vocês, para falar algum aspecto do Espírito Santo. Por quê? Porque a vida cristã sem o Espírito Santo não é difícil, ela é impossível. Sem o Espírito Santo não tem cristianismo, existe aeróbica, filosofia, uma teoria muito legal. Sem o Espírito Santo você não está vivendo nada parecido com o que Cristo pregou. Precisamos desse Espírito Santo, e nessa noite eu quero trazer o seguinte aspecto do Espírito Santo para você. Última vez que eu preguei eu falei sobre os frutos do Espírito. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e a oração. Diga comigo: o Espírito Santo e a oração. Há um tempo atrás um jovem me perguntou assim: Lucinho, olha a pergunta cabulosa. Se você fosse Sansão e você tivesse um segredo, e uma Dalila quisesse cortar esse seu segredo, qual seria o seu segredo? E eu não deixei ela terminar de perguntar. Ele terminar de perguntar, eu falei: o meu segredo mais bem contado é oração. Se tem alguma força, se tem alguma coisa boa que eu tenho procurado cultivar e que tem sido a raiz da força que o Senhor tem dado para mim, é a oração. Tanto é que é o tema que eu mais preguei sobre ele. Eu já preguei mais sobre orar do que sobre ser louco por Jesus. Eu tenho 11 DVDs sobre oração. Eu não tenho, acho que 3 ou 4 falando de ser louco por Jesus. Então oração é o cabelo de Sansão. Oração é o que a Dalila fica louca para cortar, porque se ela cortar da minha vida a oração, se ela cortar da sua vida a oração, ela obteve a vitória máxima. Charles Spurgeon, um homem que há quase 200 anos atrás foi considerado o maior pregador vivo aos 22 anos de idade, ele disse a seguinte frase: uma pessoa que não ora é uma pessoa sem Cristo. Eu pus na internet tem poucos dias a seguinte frase: viver 24 horas sem orar é viver o ateísmo na prática. Viver 24 horas sem orar é viver a vida de um ateu na prática, na realidade. Então o que nós temos hoje? Muitos cristãos ateus, porque eles professam com a boca, mas no seu dia a dia eles não desenvolveram uma caminhada de oração com o Senhor. Mas eu não culpo eles, e não culpo nem eu mesmo, porque não existe oração sem o doador de todas as orações, que é o Espírito Santo. Falar de oração sem o Espírito Santo é como falar de gerar um filho tendo só um homem ou só uma mulher. Não existe, é impossível.
É o Espírito Santo que dá para a gente todas as nossas orações. E eu estou falando desse assunto aqui hoje, porque durante muitos anos, sempre trabalhando com jovens, eu percebo que muitas vezes a grande tentação, o grande erro que eu sou tentado a cair no meu ministério, é de eu fazer pela juventude, dar o peixe pronto, ao invés de dar a vara para pescar. Então, outro dia eu estava pensando em casa, se eu soubesse que os meus dias estavam contados, e que eu ia morrer, e eu ia pregar um último sermão, como que eu ia encerrar esse sermão? Eu ia encerrar esse sermão dizendo, gente, ore. Ore. Nada vai acontecer, nem no reino de Deus, nem no reino dos homens, sem oração. Sem oração não vai haver comunhão com Cristo, não vai haver comunhão com as pessoas, não vai haver nada bom na nossa vida. A oração move a mão de Deus. Só a oração coloca a mão de Deus em cima de qualquer situação. As mãos de Deus podem qualquer coisa, mas só a oração mexe a mão de Deus. Eu quero falar desse assunto. Acho que você não vai rir muito hoje no meu sermão, mas eu estou te entregando assim o segredo da minha alma e falando para vocês aquilo que queima dentro de mim 24 horas. O meu desejo é que você saia daqui hoje, ao final, com um espírito de clamor e de oração dentro de você. O meu desejo, ao final desse sermão, é que quando ele terminar, você saia daqui uma célula viva de oração. Você vai ser uma pessoa que desse dia de abril, 12 de abril para frente, você vai orar como você nunca orou, e se já estava orando, vai orar mais ainda em nome de Jesus. Porque esse ano é o ano da nossa vida que nós mais precisamos orar, por 3 motivos. Primeiro, Copa do Mundo. Segundo, eleição. Terceiro, você está mais perto de morrer do que nunca. Eu não sei se te informaram isso, mas eu vim hoje te dar essa notícia. Você nunca esteve tão perto da eternidade quanto hoje. Te falaram isso ou não? Ah, é, pastor, porque eu estou pensando que a minha idade está chegando e eu ainda não casei. Não, você tem que pensar que a idade está chegando e vai morrer também. A gente fala da morte, né, como se fosse um negócio assim. Se você é cristão de verdade, sabe como é que você encara essa notícia? Para mim o viver é Cristo e morrer é... É o quê? Não, pastor, não é lucro ainda não, eu não tive lua de mel ainda não. Sabe o que eu gosto de falar? O céu vai ser tão punk, tão doido, que Deus não vai deixar ter no céu aquilo que os homens consideram o maior prazer aqui na terra. A Bíblia diz que não vai haver casamento no céu, e se não vai haver casamento, não vai haver sexo, e quando Deus não permitiu a entrada do sexo no reino eterno, sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não subiu no coração de homem algum, é o que eu preparei lá, e sexo é tão nada perto do que eu preparei lá, que aqueles que forem tão abençoados de chegar lá, não vão nem conseguir lembrar que um dia houve esse prazer aqui na terra. Então, querido irmão, eu tenho algo para te dizer: orar é ir para o céu, antes da gente ir para o céu. Diga comigo, quando eu oro, ai, com essa boca murcha, sério mesmo? Fala, quando eu oro, eu vou para o céu. O céu não veio até mim, então eu vou até Ele. Como? Quando eu digo, Pai nosso que está no céu. Você entrou no elevador da oração e apertou o botão C, céu. E aí, meu irmão, o capeta está gemendo, a Dilma está babando, o aeroporto não vai ficar pronto, o Atlético está batendo na cara do Cruzeiro, o Cruzeiro na cara do Atlético. Não importa, na hora que você entrou no elevador da oração e apertou céu, fica tudo para trás e você vai para o céu nesse momento. Tanto é que você está na terra, mas você começa a oração dizendo, Pai nosso que está no céu. Ou seja, eu estou chegando aí, para eu ter uma comunhão com o Senhor. Se você não ora, você se obriga a viver 24 horas dentro dessa realidade lazarenta, cabulosa. E ninguém aguenta ficar 24 horas por dia nesse plano, nessa vida. Por isso que as pessoas estão com depressão. Elas não escapam para a presença de Deus hora nenhuma. Eu quero te mostrar alguns textos na Bíblia, para te mostrar que o Espírito Santo e a oração andam juntos. O primeiro texto que eu quero te mostrar está em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Não é os trapalhões. Eu quero que você abra comigo no livro de... Ui, Didi, abre lá.
Zacarias 12, verso 10. O Espírito Santo é que nos leva a orar. Fala comigo, quem me leva a orar é o Espírito Santo. Olha o que diz o verso, Zacarias 12, 10 diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de oração, de graças e de súplicas. Diga comigo, um espírito de oração. Qual é o nome desse espírito? Espírito Santo. Aonde você vir na Bíblia oração, tem Espírito Santo. E aonde você vê Espírito Santo, o povo começa a orar. Aonde você vê oração, tem Espírito Santo. E aonde você vê Espírito Santo, o povo começa a orar. Eu conheci uma pessoa que orava tanto, que quando ela não estava orando, e a gente chegava perto daquela pessoa, a gente queria orar. Ela parecia que ela era a oração. Smith Wigglesworth, um homem de Deus lindo, ele nunca orava por mais de 10 minutos, mas ele nunca passava mais de 10 minutos sem orar. Nunca nenhuma oração dele passava de 10 minutos. Mas ele nunca ficava. Um dia ele estava dentro de um carro com um amigo dele, de repente ele deu um grito: ai, Senhor, nos perdoa. Ai, meu Deus do céu, eu atropelei alguma coisa. Ele falou: não, nós estamos conversando aqui há 10 minutos e eu não orei. Já imaginou uma pessoa assim? Eu conheci um homem na cidade de Governador Valadares, que todo telefonema que ele ia dar, ele orava antes. Toda pessoa com quem ele ia conversar, ele orava antes. Um empresário ocupado, um cara rico, que corria para lá e para cá, mas o homem era um homem de oração. Quem gostaria de ser conhecido por esse título? Uma mulher de oração, um homem de oração. Estou precisando de alguém que ora. Ah, é a Toinha. Toinha aqui em BH, quem comanda a oração é Toinha, vai lá rápido. Você vai chegando perto dela, ela é uma pessoa de oração. Eu quero me tornar uma pessoa de oração. Para isso eu tenho que ter um espírito de oração, que é o Espírito Santo. Veja comigo agora, como que oração e Espírito Santo estão juntos. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2. Desculpe, Atos 1, verso 14. Atos 1, 14. Lê o verso 13 para você entender. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Aí agora olha o capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio um som do céu. Olha o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O povo se reunia naquele cenáculo para orar. Qual foi a consequência óbvia, natural? O Espírito Santo veio. Quando você ora, o Espírito Santo vem. Quando você peca, você convida demônios para entrar na sua vida. Quando você ora, você convida o Espírito Santo para entrar na sua vida. Não precisa nem de você falar: Espírito Santo entra na minha vida. Se está orando, está convidando ele para entrar. E eu vou te falar uma coisa: eu sei que você está carente, eu sei que você está querendo alguém para casar, está escrito assim na sua cara, eu estou vendo aqui. Você podia até depois dar uma maquiada nisso aí, porque está muito óbvio. However, quem você e eu precisamos de verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tocar em áreas da nossa vida que um cônjuge jamais tocará. O Espírito Santo sabe acalmar a gente e colocar a gente pronto para a vida de dentro para fora. Sem esse Espírito Santo, um casamento não vai responder os seus anseios. Mas com o Espírito Santo, se você começa a orar, ele vem. Agora vamos ver o contrário. Veja comigo aí, Atos mesmo, capítulo 4, verso 31. Atos 4, 31. Olha como que eu acabei de falar, acontece aqui de novo. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você ora e fica cheio do Espírito Santo. Oração e Espírito Santo é um casamento que aparece por todo o Novo Testamento, no Velho também, mas principalmente no livro de Atos.
No livro de Atos você vê o casamento de oração e Espírito Santo o tempo todo. Veja comigo 1 Coríntios 2. Vai aí, andando aí para frente aí comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. 1 Coríntios 2, 11. O Espírito Santo nos ensina a linguagem do coração do Pai. Antes de eu ler o texto, olha para cá. Você sabe por que uma criança aprende a falar? Porque primeiro o pai e a mãe dela conversaram com ela. Você só aprende aquilo que seu pai te ensina. Sabe que dia nós vamos aprender a conversar com o pai? Porque o pai já conversa com a gente. Como o pai conversa? A Patrícia, gente, quando meus filhos nasceram, a Patrícia conversava tanto com os meninos, mas tanto. Mas era muito. 4 dias de vida, mas conversava como se estivesse com um psicólogo, assim. Falava muito. Não era assim, ai, fofura da mamãe. Não, era, trocava ideia federal mesmo com as crianças. Resultado, os trem falam igual maluco hoje. Davi ainda tenta arrancar o microfone da minha mão toda hora. Então você fala com Deus em resposta ao que Deus fala com você. Agora, quem vai fazer a ponte entre a linguagem de Deus e a sua? Olha que louco, vamos ler aí. 1 Coríntios 2, 11 diz o quê? Verso 10. Mas Deus o revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito sonda o quê? Todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É o Espírito Santo que vai ensinar para nós a linguagem para falar com Deus. Você sabe como é que eu começo as minhas orações todas? Há muitos anos atrás, eu tentando ter uma vida de oração firme, não conseguia. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu ia orar, gente. Pensa uma oração nada a ver, era minha. Uma oração trombando, uma oração estranha. Às vezes eu ficava conversando comigo mesmo, às vezes, sabe? Quando você faz as coisas, você começava a escrever a listinha do que você tinha que fazer. Aí você fala, ai Jesus me perdoa, tá vendo como é que eu distraio? Falei, Espírito Santo, me ensina a orar. O Senhor, como que eu atinjo o coração do Pai? Eu quero tocar o coração dele, eu não sei tocar o coração de Deus, me ensina, porque a tua palavra diz que você conhece até as profundezas de Deus. Se você conhece gente, é igual. Já imaginou se as meninas, as namoradas, conhecessem a mente do namorado, para chegar perto dele e falar com ele exatamente o que ele quer ouvir? Pode falar alguma coisa irritante também. Tô querendo ir lá para casa da mamãe. Se eu quisesse mãe, eu ficava com a minha. Ela conversou com ele, sim ou não? Mas foi uma linguagem que ele gostou? É possível a gente falar com Deus um monte de coisa e nada a ver com o que ele está querendo. É possível a gente falar com Deus um monte de coisa e no final Deus fala assim, puxa filho, você ficou a oração inteira falando de um tema que é o último que você precisa na vida. Depois do último vem esse. E você deu toda a importância para ele, mas o meu espírito queria orar através de você, a oração que você precisa, mas você não deixou, porque você já sabe orar. Aí Deus me deu uma frase, todo início de oração eu oro assim, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. E eu não consigo começar a orar mesmo, falar com Deus. Eu começo a orar, eu começo a cantar, geralmente eu começo a orar cantando. Eu canto hino velho, canto Tales, canto Damares, canto tudo. Se não vier até mim uma oração, eu não oro. Eu só canto, acabo de cantar e a minha oração foi cantar. Quando eu sinto que o trem está pegando fogo, no meio da cantoria eu começo a orar em línguas. O que é oração em língua, Lucim? Você vai ver daqui a pouquinho, é a oração turbo. É a oração punk, é a oração 20K. É internet 2K. Internet 50, 500. Internet a milhão. Internet passando, é comunicação. Aí eu orei, falei com Deus, cantei, orei em língua. Aí eu ouso abrir minha boca para falar alguma coisa em português com ele, porque oração é uma coisa perigosa, porque pode ser que Deus responda. Então se você ora uma besteira, você recebe uma besteira.
Mas se você pede o Espírito Santo para te guiar, quando você abrir seus lábios, gente, quantas vezes eu fui orar, cheio de coisa para falar com Deus. Quando eu comecei a adorar, o Espírito Santo falou assim: hoje você só vai adorar. Jesus não brinca. Hoje eu tenho a coisa mais difícil da minha vida para fazer. É por isso mesmo. Só adoro o Pai. Jesus, eu te agradeço. O Senhor já me deu a vitória. Aí começa a cantar: sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta. Começa, não. Gente, eu fico Power Ranger na oração assim. Não recuarei, nada temerei, comigo estás. É hora de morfar, é hora de morfar. Thundercats. Dê-me a visão além do alcance. A oração te dá a visão além do alcance. Ela te põe num nível. Olha aqui para mim. Você 5 minutos orando a oração que o Espírito Santo quer que você ore, muda o seu mês todo. Muda o seu dia todo. Você sai dali e fala assim: agora eu estou pronto para enfrentar meu dia. Agora eu estou pronto para viver. Olha comigo Romanos 8,15. Volta aí. Romanos 8, verso 15. Olha que lindo que diz aí: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o quê? O Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Fala comigo, Abba. Fala comigo, papai. Gente, um bando de ferrado, condenado ao inferno, filho do nada com Zé Ninguém, um bando de banguelo desgraçado igual nós. Através do Espírito Santo, a gente consegue chegar diante do Deus Criador dos céus e da terra, sem passar por secretária, sem passar por ninguém, e olhar na cara dele e falar assim: papai. É muito doido. Sabe quem permite você fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo te dá uma espiritualidade verdadeira. Você não está chamando Deus de papai numa mentira, numa farsa, passando uma imagem de um cristianismo profundo que você não tem. Não, com o Espírito Santo, a sua oração é deitar no colo dele. A sua oração te cura. Abba, papai. Né? A gente sabe lá na Bahia, mainha, painha. Imagina você chamar o Criador do céu e da terra de painho. Mas a maioria de nós, já viu como é que a gente começa a orar? Senhor Deus, eterno Pai, estou aqui hoje. Senhor. Deus já cutuca Jesus e fala: segura aí comigo, junto comigo. Não vou pegar essa bomba sozinho, não. Eu estou te ensinando algumas coisas que eu vivi. Você sabe quantas vezes eu orei nada? Sabe quantas vezes eu fiquei falando nada com Deus e terminei a oração e tinha falado nada? Sabe quantas vezes eu perdi meu tempo porque eu não estava conectado? Eu estava querendo fazer uma coisa para Deus sem o Espírito de Deus. Você pode ler sobre oração, você pode ver seminário sobre oração, você pode andar agarrado com a pastora Zenete 24 horas. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai orar e não vai ter como chamar Ele de Abba, papai. É muito louco. Tirar Ele para dançar, chamar Ele de paizão, fazer coraçãozinho no fim da oração, não vai aguentar. Leia comigo, por favor, Efésios 6,18. Efésios 6,18. Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. O que é oração no Espírito? Oração em línguas. Outro dia vieram os irmãos da Índia. Os irmãos da Índia, gente, lá na Índia tem capeta para todo jeito, toda cor, todo tamanho. Sabe como é que o povo era? Eles conversavam com a gente assim. Quando eles paravam de conversar com a gente, eles ficavam orando em línguas na nossa frente.
Tipo assim, não estava rolando nada. Eles entravam dentro do carro. Dentro do carro. E a gente assim, a gente não sabia se a gente orava junto, se a gente ficava... A gente todo carnal. Querer falar de calor, querer falar, olha a roupa daquele miserável ali na rua. Mas não podia, porque é criado um espírito de oração. Orando em línguas o tempo inteiro. Se você não tem esse dom de línguas, é algo nessa noite que o Espírito Santo quer dar para mim e para você. Sabe quantas vezes, eu tenho meus diários de oração lá em casa. Sabe quantas vezes eu tentei orar em português e o Espírito Santo falou assim: hoje as suas palavras não cabem diante de mim. Deixa, dá assim, por favor, senta ali. Rapatacarama, 1 hora. Acabar de orar, fazer assim, orei. Deus quer dar isso para você. Orar é dar à luz a algo novo. Orar é deixar Deus entrar no seu dia e mudar a sua história. Orar é entrar na tesouraria de Deus e se apossar do melhor de Deus. Orar é você mudar a história das pessoas e da sua vida mesmo. Um dia eu estava andando na rua com as contas na mão e eu estava passando. De repente eu vi um mendigo sentado e eu fui passando. O Espírito de Deus falou assim comigo: sabe por que ele está daquele jeito ali? Nunca subiu uma oração diante de mim pela vida dele. Gente, eu tomei um choque. Eu comi as contas. Quem está pensando em oração que você está com conta na mão? Eu voltei, sentei do lado do mendigo e falei assim: eu podia fazer uma oração por você? Hã? Fazer uma oração por você. Sabia que a melhor coisa que você tem para oferecer para as pessoas, e que eu tenho para oferecer para as pessoas, não é a nossa pregação, nem as nossas músicas, é a nossa oração? Se eu tivesse que escolher encontrar Billy Graham e pedir alguma coisa a ele, eu não queria ver ele pregar, nem cantar, nem dançar no Ministério do Louvor com a Samanta aqui e com a Isa. Eu ia pedir Billy Graham para fazer uma oração. Você tem 5 minutos com o apóstolo Paulo. Ai, apóstolo Paulo, o que era um espinho na carne? Quer saber de espinho na carne? Espinho na carne é restaurante de frutos do mar. Apóstolo Paulo, faz uma oração para esse pecador desgraçado aqui. Ora, trem! Quando a gente ora, a gente muda a vida das pessoas. Você sabia que eu e os pastores dessa juventude, que nós oramos por vocês todos os dias? Você sabia que eu falo: Deus, o que eu quero que aconteça com o Davi, com a Emily, faz com os meninos e as meninas dessa juventude, muda a história deles. Eu não sei onde eles estão. De vez em quando eu estou na rua, meu coração aperta. Outro dia meu coração tem uns 10 dias apertou. Falei: ai, Jesus, o que está acontecendo com a minha mocidade agora? Onde tiver um menino desse aí, não deixa nenhum morrer não, Jesus. Eu não vou fazer sepultamento de nenhum deles. Salva esses moleques da morte. Olha essas meninas, guarda elas. Onde elas estão agora? O coração da gente aperta. A gente joga uma oração no mundo espiritual, e o que Satanás ia fazer está desfeito em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Fala: Espírito Santo, me dá o dom de línguas. Me dá o de interpretação também. Eu quero orar no Espírito em todo o tempo. Olha comigo agora 1 Coríntios 2:13. 1 Coríntios, vai voltando aí. 2:13. Olha que legal. Na verdade o verso não precisa você entender ele não, mas tem uma expressão aí no verso 13 que eu quero que você pegue. Olha: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com... Olha o que eu grifei na minha vida. Grifei na sua Bíblia assim. Só marca assim. Ah, você está com iPhone, né? Só escreve assim, ó: palavras ensinadas pelo Espírito. Quem tem outra tradução aí? A minha está: palavras ensinadas pelo Espírito. Está assim na sua Bíblia também? Gente, olha para mim. O Espírito Santo ensina a gente a falar as palavras dele. Outro dia eu encontrei um pastor velhinho. Sabe quem falou para mim? Filho, as pessoas vão orar a Deus e eles vão pedir a Deus a coisa certa, só que do jeito errado. É mesmo, pastor? É possível pedir a coisa certa do jeito errado? É. Falei: como é que é, pastor? Ah, eles vão pedir a Deus um casamento assim: Senhor, eu quero casar. Orou? Orou. Mas essa oração tem 1000 fazendo.
Agora tem as palavras ensinadas pelo? Você pode orar assim, quer ver? Senhor Jesus, nos dias que o Senhor viveu nessa terra, o Senhor foi tão tentado quanto eu sou. O Senhor sabe o que é dormir sozinho. O Senhor sabe o que é alguém para conversar e não ter. O Senhor me entende melhor do que ninguém. Me dá uma pessoa. Porque o Senhor ficou sem ninguém para eu ter alguém. O Senhor não teve família para eu ter uma. Me dá alegria de ter uma pessoa do meu lado. Quem aqui se emocionaria mais com esse segundo pedido do que com o primeiro, se você fosse Deus? Oh Deus, eu quero casar. Deus, me dá dinheiro. Eu estou precisando. Beleza, filha. Tranquilo. Tem outra forma de pedir. O que eu estou dizendo nessa noite? Que existe a sua oração e existe as palavras ensinadas pelo Espírito. Então não afoba. Não chega diante de Deus e segura aí, Javá. Espera. Espírito Santo, me dá as suas palavras. Eu quero fazer, nem que seja 1 minuto só de oração, mas 1 minuto de oração dirigido pelas palavras do Senhor. Ai, quando Ele toma a frente é muito louco. E nessa noite Ele vai tomar a frente, Ele já está tomando a frente. E você entrou aqui hoje esperando uma coisa de Deus, e Deus tem outra para você. Porque Deus na verdade não quer resolver o fruto podre da árvore, Ele quer resolver a raiz que não está boa. E a raiz da minha vida e da sua vida tem que ser regada pela oração. Se a gente não ora, velho, o casal de namorado que não orar, vai ter que ser muito macho. Ou melhor, não pode ser muito macho. Senão eu vou ter que buscar eles lá no Mirante. Essa semana, eu não sei, uns 3 ou 4 casais de namorado transando eu atendi. Eu estou falando só de gente linda. Só de gente que está querendo. Mas, gente, não adianta um casal de namorado encontrar. Se você não orar, você não está dando para o Espírito de Deus vazão para Ele cuidar de você. Vai dar cama mesmo. Ainda mais hoje, que esse lance de sexo está tão punk. Outro dia um jovem falou para mim, no Senhor, eu cheguei em casa, peguei um vídeo de azeite, estava escrito assim, extra virgem. Falei, mentiroso. Mentira. Gente, se nós não orarmos no ministério, gente, a sua célula vai ser a piada pronta, a chacota. Se a gente não orar na nossa vida profissional, nós vamos fazer as maior burrada cósmica cuja qual o mundo já ouviu falar. Se a gente não orar, nossa família não vai ficar de pé. Se a gente não orar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se a gente chegar, vai ser por sorte. E eu não conto com a sorte, eu conto com o Senhor. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você o seguinte: que tal você virar uma pessoa de oração? Não simplesmente alguém que um dia entra, ou 1 hora do dia entra para o quarto para orar 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas alguém que sai do quarto e está dirigindo e está orando. E está na faculdade sentado e entra aquele professor, e você está em línguas, orando em línguas dentro da sala de aula. Espírito Santo, me mostra a minha próxima vítima aqui. Quem eu vou levar para poder ouvir a mensagem 5 verdades, 5 mentiras sobre o inferno, que a chapa vai esquentar? Quem é o pecador mais aberto para o evangelho aqui, que o Senhor quer que eu leve? O Espírito Santo vai falar assim. Sem o Espírito Santo, gente, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos mudar a vida de ninguém, e nós não vamos ter a nossa vida transformada sem oração. Nós não vamos chegar. Sabe o que vai acontecer com a gente sem oração? Nós vamos virar o avião da Malásia. Voava alto, bonito, lindo. De repente, some do radar. Gente, cadê fulano? Gente, cadê fulano? Gente, onde é que está fulano? Quando encontra, só acha os destroços. Você sabia que toda apostasia
antes de ser uma apostasia naquela área, é uma apostasia de oração. O que eu estou dizendo aqui? Antes de qualquer pessoa se desviar para droga, para prostituição, para qualquer coisa, antes ela abandonou a oração. A oração é a primeira coisa que a gente abandona antes de ir para o pecado, por assim dizer. Semana passada nos Estados Unidos, uma das coisas mais terríveis aconteceu no domingo. O pastor de uma igreja de 20 mil membros, pastor lindo, ele fundou a igreja do zero. E esse homem foi no púlpito e disse: gente, eu quero pedir perdão à igreja, entregar o meu cargo, eu traí minha mulher. E eu quero restaurar a minha vida. E ele deixou bem claro: eu quero voltar a orar. Colegas de ministério meu que não oram. Como que você vai sobreviver numa faculdade sem oração? Você tem como me contar isso depois? Num ambiente tão faca na caveira igual a faculdade, você, olha para mim aqui delicioso, você não tem estrutura, você não tem, e não vem me falar que tem, porque não tem! Só tem uma coisa que te blinda, que te cerca, é quando você levanta de manhã, e você diz assim: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Se o Senhor não puser o pé para fora dessa casa comigo, eu não vou sair, porque esse mundo é um campo minado, e eu vou pisar numa mina, e eu vou me arrebentar. Mas se o Senhor me cobrir, e se a graça do Senhor vier sobre mim, e se o Senhor colocar suas palavras nos meus lábios, eu tenho coragem de ir também em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. E você busca ao Senhor. Amanhã tem um jogo de futebol, Atlético Cruzeiro. O intervalo do jogo é 15 minutos. Eu te desafio a partir de hoje, não passar nenhum dia mais sem dobrar seu joelho e orar, que seja 15 minutos todos os dias. Ai, pastor, assim, minha vida. Se vira, caramba! Se vira! Eu estou falando aqui da sua vida que está em jogo, dos seus pais que estão em jogo, do seu futuro. Olha para mim, gente, Deus tem me incomodado tanto. Eu já oro há muito tempo, todo dia 1 hora, há muitos anos, e essa é uma prática comum. Mas Deus falou assim comigo agora: eu quero que você faça uma outra coisa. O que, Senhor? Eu quero que você vá lá no quarto dos seus filhos quando eles dormirem, e eu quero que você ajoelhe e ora por eles. Ai, pensa um aperto no peito. Todas as vezes que eu ajoelho lá, eu sinto que é uma ameaça contra eles, por eu sei quem eu sou e pela parte de ser quem ela é. E eu ajoelho, levanto as minhas mãos e falo assim: Deus, eu estou repreendendo todo rapaz das trevas que quer chegar perto da Emily. Olha o que é oração. Oração é isso aqui, ó. Olha para mim aqui. Oração é você pegar a bênção de Deus, jogar lá no seu futuro. Aí quando você chega lá no seu futuro, a oração já chegou antes e preparou tudo. A menina chega em casa com uma desgraça do inferno e me apresenta: pai, é meu namorado. A desgraça já está feita. A maioria de nós vai orar só nessa hora. Fofo, mas aí o avião já caiu. Aí só tem destroço para catar no fim do fundo do mar. Nós somos um povo que a gente não age preventivamente, a gente só age em cima da necessidade imediata. Estou transando com a minha namorada, eu acho que eu vou começar a orar. Já transou, desgraçado? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Não, nós não temos uma oração preventiva. Nós não temos, não. Deus, eu estou indo para a faculdade. Senhor, eu estou indo para a faculdade. Não, chega lá, um monte de gente te leva para beber, um monte de gente fala com você que a Bíblia é uma lenda, aí você fala assim: eu acho que eu estou dando uma esfriada depois que eu entrei para a faculdade. Acho que eu estou precisando de certa oração. Agora? Você está vindo falar agora? Ai, querido. Ai, olha aqui, eu tenho um evento que eu vou realizar semana que vem. Nós já estamos orando. Você está numa igreja onde os pastores dessa... O que a Ana nos ensina? Ana Paula, vou falar da Ana aqui, do Dia do Trono. Vai ter um evento do Dia do Trono. O que esse povo coloca nas redes sociais? Eu sei que você fica nas redes sociais o dia inteiro, não me engana não. Jejuando pela viagem de Israel. Quando que eles começaram a jejuar? Desde que o jejum foi criado na terra. Outro dia eu falei com a Ana: eu nunca vi uma igreja que põe os outros para jejuar igual essa lagoinha, não. É um projeto secreto para emagrecer a gente?
pastor Márcio fala, 40 dias de jejum pelo qualquer coisa. Aí vem o Gustavo e fala assim, jejuar. Vamos jejuar, o que vocês acham? Um jejum em cima do outro e dentro do outro, misturado assim. Eu vou ter que pedir a Deus 2 estômagos para ficar sem comer. Aí o seu ministério pessoal vira e fala assim, teremos o Confra. Vamos jejuar pelo Confra? Vamos jejuar só de piscar, assim ó. Vamos orar, essa igreja tem uma torre de oração. Você sabia disso? Quando quem está do lado fala assim, tem uma torre de oração. Sabe quando tem 24 horas? A pastora Ângela e uma equipe de gideões de oração frita na oração lá em cima, lá cheio de pedidos lá. Ai pastor, foi bom o senhor falar que eu vou pegar um papelzinho e vou escrever meus pedidinhos e eu vou levar a pastora Ângela, que o bicho está pegando. É você o guerreiro de oração, trem. É você que Deus vai levantar, para chegar nos outros a partir de hoje e orar sem pedir. Você vai entrar na sua casa e falar, mãe, vem cá. Abraça ela e fala assim, Senhor, acalma essa mulher aflita e agitada. Reduz o tom de voz dela agora. Mostra para ela que o papai é assim mesmo, mas que o papai do céu não é assim. Dá para ela as tuas respostas. Eu abençoo você, mãe, em nome de Jesus. As pessoas querem que você ore por elas. Outro dia eu fui no shopping comprar um tênis pro pastor Márcio, era aniversário dele. Cheguei lá numa loja de tênis, todo mundo lá comprando tênis. Cheguei pra menina do caixa e falei assim, você é crente já? Falou, não. Aí a outra ficou rindo, falei, você tá rindo por quê? Você é? Ela falou, não. Falei, então as duas estão erradas. Vou orar pelas duas, vem cá. E nisso o menino faxineiro estava assim, eu falei, vem cá faxineiro, rapidão. E nós demos as mãos. Quando eu comecei a orar, eu vi que tinha uns 4 ou 5 vendedores, dos quais 3 estavam atendendo. Eu falei, gente, só um momentinho. Virei para o pessoal que estava comprando, eu falei assim, aqui na empresa tem um momento de oração, e é agora. Então eu preciso que vocês liberem eles aqui, isso é rápido. Aí demos as mãos, quase 10 funcionários, e começamos a orar. Do sábado, 18 horas, o shopping assim, ó, de gente. Um monte de gente com tênis dentro da loja, se esperando. Eu orei, depois que eu orei, falei assim, agora vocês vão orar, repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Gente, não preguei, não fiz nada, eu já fui para o apelo direto. Quando o Espírito Santo mora em você, você já vai para os finalmente. Eles começaram a chorar. Aqui, eles começaram a chorar, vieram me abraçar. Aí o povo que estava do lado, assim, com os tênis, falaram assim, qual que é a sua igreja? Quero lá também, tem como você orar para mim também? Eu falei, agora. E eles fizeram o bonde da Baitênis, vieram para cá uns 5, 6 jovens, vieram tudo para o culto para lá das 10. Se você orar, Deus vai criar uma ponte entre você e as pessoas. Se você orar, Deus vai te usar para mudar a história delas. Se você orar, você vai ver o Espírito Santo encher você. Se você orar, você vai transformar a vida dos seus filhos, do seu casamento. Gente, que segura o meu casamento de pé não é eu dar cartão de crédito para a Patrícia, nem a Patrícia usar espartilho, chicotinho. Meu bem, eu trouxe uma algema hoje. É mesmo, é. Aí ela me algema e vai para a rua. Ai, que bênção, que aí eu vou sozinha, é uma maravilha. O que segura um casamento de pé é o que, gente? É oração. É oração. Olha o que está aí em 1 Coríntios 12, 13, que a gente acabou de ler, palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Olha agora, Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. A gente estava lá agora, toda hora eu faço ir lá e voltar cá. Vai lá e volta cá. Diz assim, ó. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só vai orar quem é filho de Deus.
Porque só quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus. E só quem tem o Espírito de Deus consegue orar mesmo. O Espírito Santo quer transformar eu e você no mestre Jedi da oração. Eu quero ser uma pessoa que ora. Olha para mim. Eu sinto quando alguém está orando por mim. E eu sinto quando eu estou desamparado na oração. Ontem mesmo à noite eu estava numa das maiores igrejas do Brasil, no Rio de Janeiro. E eu estava sentindo muito mal, muita opressão no meu corpo e sentindo mal fisicamente. Eu rapidamente falei com a Patrícia. Rapidamente falei com a pastora Zenete. Falei com algumas pessoas, ore por mim agora. Eu estava no banheiro, gente, do hotel, que eu consegui chegar lá. 1 minuto, eu ajoelhei no chão, pus no viva voz e ouvi a oração. E eu recebi aquela oração, eu levantei, fui para a igreja. Pensa um cara que estava arrebentado. Eu peguei 3 aviões ontem. Só dentro do Rio de Janeiro, eu fiquei 3 horas e meia no trânsito, pousei 5 da tarde, 8h40 da noite, nós fomos chegar onde a gente tinha que chegar. Que se você acha o trânsito de Belo Horizonte ruim, você não está sabendo de nada. Sem comer, sem tomar banho, sem dormir, sem nada. Falei, Jesus, eu não tenho condições. Depois que eu recebi a oração, eu levantei. Gente, eu cheguei na igreja, não era eu. Eu preguei com tanta vida, tanta alegria. Eu acabei de pregar, voltei para o hotel, sentei e fiz assim. Gente, quem era aquele cara que foi lá e pregou? O Espírito de Deus, diz a Bíblia, pegou Sansão com os olhos vazados e arrebentados, e ele colocou ele entre as pilastras do templo, e aquele Espírito Santo deu força a ele. Muitas vezes eu cheguei para pregar em lugares, ou eu fui orar por pessoas, e eu falei com o Espírito Santo a mesma frase que Sansão falou com Deus: mais uma vez, fortalece o teu servo, mais uma vez. Nessa noite, eu não estou aqui para orar por você, eu estou aqui para você se tornar uma pessoa que sai daqui com um espírito de oração. Você sair daqui determinado a não passar mais um dia sem orar. Esse tipo de mensagem não é legal, sabe por quê? Porque a gente quer viver atrás dos nossos sonhos, e quando o bicho pega, vem atrás do líder espiritual da gente dizer: ora por mim que a coisa está feia. Mas nessa noite, eu estou passando para você essa responsabilidade. Você não tem marido? Começa a orar sobre ele hoje, senão qualquer um chega. Você está para tomar 3 coisas que você perde quando você não ora. Primeira, você perde o tempo. A bola vem, é a hora de você chutar. Será? Quando você não ora, você perde o timing da vida. E você vai envelhecer para ser uma pessoa que vai olhar para o passado o tempo todo dizendo assim: 2014 eu tive a chance da minha vida, ela passou na minha frente e eu não vi. Primeira coisa que você perde quando você não ora é o tempo. Segunda coisa que você perde, sabe o que é? A pessoa certa. Quando você não ora, você olha para a pessoa errada e fala assim: mon amour. E você olha para a pessoa certa e fala assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Mas quando você ora, Deus coloca na sua frente e fala assim: é com essa pessoa que eu quero que você faça uma parceria, é com essa aqui que eu quero que você comece o seu ministério, é com esse aqui que eu quero que você negocia. Terceira coisa que a gente perde quando a gente não ora: a gente perde o dom e perde o chamado. Porque a gente começa a fazer as coisas aqui, ó, a força do braço. Você toca, começa a tocar, preocupado só com a excelência musical. Tá tudo combinadinho, tá tudo certinho, tá tudo combinado aqui. Velho, hoje eu estou numa fase onde a última coisa que eu estou olhando é se os instrumentos, se tá tudo, se o cara é bom, se ele toca, se a voz dele, não me importa, que eu já vi um monte de gente pregar sem unção, orar sem unção, ministrar sem... O que é isso? É pegar o dom e o chamado e falar assim: é lindo, mas não vai produzir nada na vida de ninguém, porque não é regado a oração. O grande pregador Jonathan Edwards, antes de pregar um sermão que mudou a história do mundo, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado, ele pregou esse sermão, foi tão forte o impacto do sermão, que fechou todas as delegacias e bares e boate da cidade. As pessoas ficaram 3 dias chorando, passava na rua e ficava ouvindo o sussurro das pessoas chorando dentro de casa. Sabe qual foi o segredo de Edwards? Jejuou 24 horas e orou igual um louco.
Uma igreja desse tamanho, você acha que ela nasceu fruto de quê? Ah, porque os 3 filhos do pastor Márcio resolveram entrar pro caminho da música. Aí eles fizeram o Dia do Trono. E o Dia do Trono arrastou tanta gente. E o André, aí ele saiu do Dia do Trono. Aí ele montou o Fé para todo lado. E o Fé para todo lado é uma benção, que também arrastou um monte de gente. E a Mariana e o Felipe, aí a igreja lotou. Que inocente, hein? Esses 3 meninos podiam ser o Pavarotti, podia ser aquele outro lá, o Plácido Domingo, e o outro. Sem o Espírito de Deus, isso aqui não aconteceria. Essa igreja não estava aqui. Sem essa igreja, essas bandeiras não estavam aqui. Esses jovens, não é normal esse tanto de gente num sábado à noite. Não é normal. Quem está fazendo alguma coisa é quem? O Espírito Santo. Tem gente orando em algum lugar. Sabe por que você está aqui hoje? Alguém orou por você. E sabe por que semana que vem vários dos seus vão estar aqui? Porque você vai orar por eles. Nós vamos virar pessoas de oração. Gente que ora em toda situação. Gente que vai pegar um avião e ora. Gente que vai fazer uma compra, ora. Gente que vai dar um telefonema, ora. Gente de oração. Nós precisamos orar. A urgência é muito grande. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Porque senão nós estamos vivendo o ateísmo na prática. Então algumas dicas para você orar bem. Primeiro, planeje sua vida de oração com pelo menos 24 horas de antecedência. Se você sabe que não vai conseguir orar amanhã, você hoje já olha para amanhã e fala assim: não, velho, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, já sei, vou ter que acordar 15 minutos mais cedo. Ou então, não, amanhã está tranquilo, eu posso orar a hora que eu quiser. Segundo segredo para você orar: tem um lugar de oração. Tem um lugar para você orar. Jesus falou assim: entra para o teu quarto e fecha a porta. Um dia eu quis orar de porta aberta, não dá certo. Ô pai, aqui, deixa eu falar assim, ó. Estou orando. Muito ruim. Quando Jesus falou fecha a porta, ele sabia o que ele estava falando. Procura um lugar, enfia dentro do closet, fecha a porta, fica lá junto com seus casacos. Espírito Santo, eu estou aqui pegando o ácaro, mas eu estou pegando o Senhor também. Eu te amo, Jesus. Essa casa minha é muito apertada. Onde eu vou tem alguém. O que você está fazendo aqui? Então eu entrei aqui dentro, porque assim, orar é uma prioridade na minha vida. E eu te amo, Jesus. Me ajuda, Espírito. Vem aqui dentro desse guarda-roupa, Senhor. Quem sabe a porta não vai abrir, você vai ver Nárnia do outro lado do guarda-roupa. Terceiro segredo da oração: não atenda ninguém. Não faça 2 atividades durante a oração. Então assim, ó, não faz a oração, aleluia, plu, plu, aleluia. Ai, deixa eu ir orando e fazendo a minha listinha do que eu tenho que fazer hoje. Não faz isso não. Orando e vendo Atlético Cruzeiro, Senhor, a catabarabachada. O máximo que dá para a gente fazer é, por exemplo, dirigir e ir orando. Por isso que a oração em línguas é tão boa. Porque muitas vezes você não tem que coordenar e pensar, é só você deixar o Espírito de Deus orar através de você. Quarto segredo, quarta dica para você orar: avise as pessoas mais próximas que você está indo orar. Hoje eu estou indo orar. Tipo, você começa a orar, todo mundo precisa de você. Você começa a orar, você pode me levar ali? Não. É impressionante. Outra dica para orar: evite orar antes de dormir. Procura orar pela manhã. Senão é aquela oração. Já viu a oração na hora de dormir? Senhor, eu amo teu Senhor. O Espírito Santo cutuca Jesus e fala assim: o que ele falou? Não sei, pai. Está orando em línguas. Ele acabou de receber o dom. É muito. Volta a fita aí para a gente tentar entender. Ore de manhã. Você quer ver que a Bíblia manda a gente orar de manhã? Olha a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá. Se você orar isso de noite. Jesus, o pão nosso de cada dia nos deu hoje. Já está lá no vaso, Jesus, o pão. Ah, com você não é assim não? É porque você já virou anjo, né? Lá em casa é demais da conta. Coisa boa de ter numa casa é vários vasos, né, gente? É uma bênção. Cada um entra para lá, Satanás é expulso.
Outra dica importante eu falei aqui: não esquece de pedir o Espírito Santo para te guiar na oração. Outro, evita orar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Já falei aqui, tem um tal de assistir televisão e ficar nas redes sociais orando. Não existe isso, não existe. O que mais? Conte a Deus sobre seu dia. Quando você for falar, fala com Deus sobre... Mas não fala muito para frente, não. Senhor, eu quero falar do Senhor hoje. Sabe duas palavras que eu uso muito quando eu oro? Intervém e interfere. Espírito Santo, intervém no meu dia. Espírito Santo, bagunça a minha agenda hoje. Espírito Santo, interfere no que eu vou fazer hoje, porque senão eu vou viver uma vidinha normal hoje. Eu não quero. Intervém, vem cá, entra na minha vida aqui hoje, Senhor. Senão vai ser um dia comum, cara. Eu não quero. Eu quero um dia onde o Espírito Santo me mudou de rota pelo menos uma vez. Me fez ver alguma coisa que eu não ia ver. Me fez tocar alguém que eu não ia tocar. Quem entende o que eu estou dizendo? Fala para Deus sobre o seu dia. Mas não fala assim: Senhor, mês que vem eu tenho minha prova da OAB. Não, mas fala de hoje. Fala do que você está vivendo agora, do seu coração apertado agora, da ida que você está indo na casa da sua sogra agora, que você não sabe o que você vai falar com ela. Diga frases que representam aquilo que você quer de Deus. Use frases significativas. Evita falar: Senhor, abençoa. Deus abençoa meu pai. O que você falou? Abençoar pode ser manter ele vivo. Deus abençoe o Brasil. Não é assim que você ora, não é assim. Deus, tem uma quadrilha querendo governar nosso país. Não deixa essa quadrilha subir ao poder, não. Deus, tira a corrupção do Itamaraty, mas tira também do Senado, e tira do Congresso, e tira de dentro da minha casa também. Deus, olha esse país na época da eleição e da Copa. Não, as orações tão: Senhor, abençoa os meus sonhos, perdoa as multidões dos meus muitos pecados. Outra coisa, quando você estiver orando, cite a Bíblia. Deus se emociona com a Bíblia, porque foi Ele que escreveu. Então você vira para Deus e fala assim: Senhor, eu estou te pedindo provisão financeira, pois a tua palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ore a Bíblia. Tem vezes de eu orar só a Bíblia. Eu ficar com a Bíblia na mão, assim, andando para lá e para cá, e lendo a Bíblia para Deus, como se Ele não soubesse. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou pedindo isso aqui para o Senhor? Que a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Só que eu tenho um parente meu que não está crente ainda. Ele está lá não sei aonde, ele está perdido, mas a tua palavra diz. Outra dica para orar: ore mesmo triste, cansado e até em pecado. Eu tenho uma frase que muita gente não concorda, mas eu não estou nem aí. A frase é: eu prefiro orar para falar com Deus sobre os meus pecados do que não ter pecado para confessar e não orar. Vamos de novo, que em multidão a gente fica sonso. Eu prefiro orar para confessar meus pecados do que não ter nenhum pecado para confessar e passar 24 horas sem orar. Eu prefiro ficar chorando e falando: Deus, eu estou aqui hoje. Se eu vi o que eu falei ontem, Senhor. Deus, eu não acredito, cara, o que eu falei? Mas eu estou aqui, de teimoso. Você está cansado? Vai arrastando, ora dando telequete na nuca, ora batendo a cabeça na parede, mas ora. Não, o povo quer orar deitado, quer orar de pantufa, quer orar com mingau no colo, quer orar no quarto dos puff. Eu vou lá para os puff, deitar lá. Orar é guerrear. Orar é deitar a pomba gira no som assim e socar a cara dela. Orar é você se levantar igual um guerreiro e falar: capeta, você vai mexer na casa das suas negas. Nessa casa aqui, se você entrar, você vai comprar briga comigo. Ore triste. Ora triste. E faz a tristeza o momento da sua hora. Deus, eu estou triste demais. Eu estou muito triste. Vou cantar uma música para o Senhor. Chora, Israel, Babilônia, teu lugar. Mas eu estou aqui, hein, Jesus, ó. Eu estou chorando, mas eu estou aqui. E é lindo demais. Um crente que cata os pedacinhos dele, põe na pazinha e vai lá diante de Jeová. Fala aqui, ó o resto que eu sou. Mas é um restinho que ora.
E enquanto houver oração, tem chance do milagre acontecer. Não pare de orar. Olha para mim aqui. Eu não sou pastor de ficar orando pelos outros demais, não. Eu te ensino e te falo o que você tem que fazer. E você se vira. Acaba o culto aqui, é muito engraçado na Lagoinha. Aí vem um monte de gente tirar foto. Pastor, vou tirar foto comigo? Tiro demais. Aí a pessoa que vem pedir oração, ela virou mosca branca. Pastor Wallace. Quem vem pedir oração chega e fala assim: pastor, o que eu quero não é nada disto. Tipo assim, isso aqui é tudo pecador carnal. Eu queria na verdade uma oração. Sabe quem está aqui em pé hoje? Eu sou fruto da oração da minha mãe e do meu pai, que orou por mim. Minha mãe orou por mim quando ela tinha 9 anos de idade. E o meu avô orou e falou: Deus, não tem um pastor na família, cadê o primeiro pastor? Eu sou fruto da oração que o cara orou há mais de 40 anos atrás. Sabe por que eu estou de pé aqui? Tem um pastor Márcio que ora por mim. Tem uma pastora, até a minha esposa está ali, que ontem eu quase matei do coração, falando: ora que o trem não está bom não. Meus filhos, então não olhe para ninguém e ache que o sucesso de alguém é porque a pessoa é demais. Alguém orou, alguém está orando, alguém está pagando preço de oração. Gente, nós temos que orar. Eu queria nessa noite pegar um serrote, abrir sua cabeça e enfiar isso lá dentro. Vou te dar uma dica para orar e aí nós vamos orar. Ó, você vai orar a partir de hoje a oração do Pai Nosso. Pastor, minha dificuldade é que eu vou orar e eu não sei o que eu falo. Pega as 10 frases do Pai Nosso, você ora pro resto da sua vida. Se você orar 2 minutos, cada frase do Pai Nosso, você orou 20 minutos. Se você orar 5 minutos, você orou 50. Você vai dizer para Deus: Pai Nosso que estás nos céus. Paizão, o Senhor é lindo demais. Eu estou aqui na tua presença e o Senhor é digno de louvor e adoração. E eu estou aqui pegando o elevador da oração para chegar na tua... E você vai falar sobre o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Fala dos nomes de Deus. Fala de quem Ele é para você. Deus, o Senhor é lindo. O Senhor é paciência demais. Ah, Deus, o Senhor é justo. O Senhor é amor. Deus, eu não acredito até hoje. O Senhor mandou um filho único do Senhor morrer por mim. Aí você canta, você não aguenta. Você explode amor. Deus enviou. Você canta para Ele. Acabou de cantar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que significa venha o teu reino? Faz o download de tudo que tem de bom aí na terra e põe em nós aqui na terra, no céu, põe na terra. Desce com os anjos, com os querubins, com os serafim. Desce com os santos apóstolos, tudo aqui em casa. Desce com as tuas ideias, com o teu pensamento. Vem tudo aqui para dentro da minha empresa. Vem com o Senhor e tudo que tem a ver com o Senhor para dentro da minha vida. Vem, Senhor. Vem. Venha o teu reino. Você sabia que o projeto de Deus não é te arrancar daqui, te levar correndo para um outro lugar? É fazer através de você o reino dele ser implantado aqui na terra. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Jesus, eu estou namorando o Marquinhos. O Marquinhos é demais. Você quer saber de uma coisa? Seja feita a tua vontade. Me dá um sinal, Senhor, se esse menino é para mim ou não. Eu não vou ficar apaixonadinha, retardadinha. Se o Senhor me mostrar, eu termino na alta. Porque eu sou filha do Senhor e eu sei que se o Senhor levar esse A100 embora, vem um alcatra aí. Gente, hoje eu estava reparando, sabe por que eu estava reparando? 99% dos fins de namoro é o rapaz que termina com a menina. Ai, é tão triste constatar isso. Eu queria as mulheres mais macho. Eu queria as mulheres mais realizadas, só com elas mesmo, sim. Olhando para os rapazes, olhando para eles com cara de complemento. Ô, isso é um complemento, tá? Qual complemento desse aqui? Qual acessório? Qual roda de liga leve dessa aqui eu vou pôr na minha vida? Porque se eu não tiver eles, eu não vou morrer não. Quem já notou que um carro sem roda de liga leve anda normal? Quem já notou? Quem já notou que se você não tiver um teto solar, seu carro desembola normal? Quem já notou? Não, sem um homem, eu não sou nada, Senhor. Eu estou procurando o meu homem. Sabe o que você está precisando? Orar. Sabe o que você está precisando? Orar, menininha carente. Seu coração está desprotegido. Você começar a orar, sabe o que o seu pai vai falar para você? Se eu preparei salvação para você, você acha que eu não preparei um homem não? Mas fica calma.
desintoxica você. Você já beijou boca demais esses tempos. Você está precisando de ficar uns 6 meses cuidando só de você. No final de 6 meses eu vou pôr um trem lindo na sua frente. Lindo não, porque geralmente homem bonito não é homem. A regra é, procura um homem. Geralmente o homem é feio. Olha o Rick Martin aí, essa luta. Então você procura um homem, pelo menos a garantia de que ele é homem, amém? Ô pastor, eu estou procurando um cara lindo. Eu fui na academia, já entrei na academia. Quando eu olhei na sessão de supino, eu vi os caras mais bonitos da minha vida. Falei, gente, que monte de homem forte aquele ali. Quando eu fui ouvir a conversa. Se eu ficar aqui na esteira mesmo, o meu negócio é esteira. O que eu estava falando? Eu estava falando alguma coisa aqui, gente. O que eu estava falando? Hã? Oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Outra frase, seja feita a tua vontade, assim na terra como... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí nessa hora você abre a caixa de ferramenta. Jesus, cadê meus absorventes? Deus, eu estou precisando de um carro. Senhor, eu preciso de uma carteira de motorista. Senhor, eu vou deixar minha faculdade esse mês sem pagar. Pai, eu preciso da tua provisão. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados. Aí você confessa tudo. Deus, eu quero te confessar o histórico do meu computador. O histórico do meu computador é o mesmo da Valesca. Me perdoa, Senhor. Perdoa. Assim como nós perdoamos quem nos tem, aí você vai orar agora pelos outros. Deus, eu não estou bem com fulano. Fulano de tal, eu queria envolver, não queria envolver. Ora pelo seu relacionamento com as pessoas. Livra-nos do mal. Não deixe vir sobre nós as tentações. Você ora sobre tentações. Deus, eu estou sendo tentado. Jesus, me segure. Deus, me ajuda. O Espírito Santo me dá força. Eu só sabe que eu abro a boca e eu falo que eu não devo. Só sabe que eu chego perto de fulano, uns sentimentos estranhos tomam conta de mim. Só sabe que quando eu estou em tal lugar o negócio não fica bom. Me ajuda. Livra-nos do maligno, livra-nos do mal. E você termina uma oração como? Adorando, como você começou. Pois teu é o reino, o poder. E abre a Bíblia lá em Mateus 6 e vai orando as frases do Pai Nosso. Duvido que você não vai ter assunto para orar. Você vai ter assunto para orar. Última coisa que eu quero falar para a gente orar é o que aconteceu com a Paty. Uma história que a gente sempre conta, tão linda. E é sobre um sonho que ela teve. A Patrícia, quando a gente se casou, a gente sempre trabalhou no ministério, em algumas igrejas. Eu já trabalhei em 5 igrejas em ministérios com jovens. E assim, eu sempre passei muito aperto espiritualmente falando. Porque os crentes brasileiros não têm cultura de oração. A gente tem culto de oração. A gente tem que parar de fazer culto de oração e passar a ter uma cultura de oração. É muito diferente. O culto de oração é só para orar. Mas o crente coreano, por exemplo, não tem culto de oração. Eles têm cultura de oração. Eles reúnem no meio da rua e oram onde eles estão. O país que eu mais quero visitar hoje é a Coreia do Sul, que é onde os crentes do mundo mais oram. Eles compraram várias montanhas e fizeram milhares de iglus. E eles enfiam lá para dentro e geme, chora e dá luz lá dentro. Aqui não, aqui na nossa vida a oração é só um momento. Acabou aquele momento, esquece a oração. Não, Deus quer que a gente viva. O que é orar, gente? Falar com Deus. Se você vai para o pub, chega lá, você pega um açaí, vai comer, você dá uma garfada e fala assim: Deus é eterno, isso aqui tem no céu, não tem não, Jesus? Você acha que Deus encara isso como oração? Lógico. Outro dia eu virei mais uma noite sem dormir, e aí eu estava dentro do avião, abri a janelinha assim com sono. Quando eu olhei o sol saindo atrás das nuvens, eu não aguentei, não, fiz assim. Jesus de Nazaré. Tem ninguém vendo, está todo mundo dormindo. E o Senhor está fazendo o maior espetáculo.
Isso é orar. É falar com Ele sobre o sol nascer, sobre o açaí gostoso. É falar com Deus sobre, Deus, eu queria muito que o meu time ganhasse amanhã, mas só sabe o que eu quero mais? Que o meu time ganhe depois de amanhã, porque a vitória de amanhã, domingo, não vai fazer muita diferença, mas na segunda-feira sim, eu preciso da vitória do Senhor no meu dia a dia. Isso é orar. O que é orar? É você sair daqui, chega no ponto de ônibus e fala assim, Deus, manda o meu ônibus agora. Eu estou precisando desse ônibus, Jesus. Porque eu quero chegar em casa um pouco mais cedo, que eu queria fazer minha unha, para eu dormir, que eu quero vir para a escola bíblica domingo, que eu quero vir para a igreja amanhã cedo, porque eu quero vir amanhã cedo. Ora, gente, sobre coisa retardada, ora sobre coisa importante, ora sobre nada. O poder da oração é tão lindo. O poder da oração é tão lindo. A Paty, então, me viu sempre tentando orar, sempre orando, sempre a vida inteira. E a Paty tinha momentos que ela orava mais, momentos que ela orava menos, momentos que ela não orava. E ela teve um sonho. E a Paty, então, um dia acordou meio estranha, eu vi que ela estava estranha. Tudo bem? Nunca faça essa pergunta para sua mulher. Porque a mulher... As mulheres são lindas, mas... Você pode perguntar uma vez, a sua cota permite. Mas se ela não responder, ou se responder, não pergunta a segunda vez. Tá tudo bem? Você sabe que não, tá nada bem. Mas você não pode insistir que há um risco de morte. Eu falei, tá tudo bem? Tá bom. No dia seguinte, ela ficou meio estranha aquele dia, no outro dia, e Paty não sei o quê. Falei, o que está acontecendo? Tudo bem com você, Paty? Aí estourou a cota daquele dia também. Aí ficou uns 3, 4 dias a Paty estranha. Um dia eu cheguei perto, aí no quarto dia eu falei, não, aqui, o que está acontecendo? Ela falou, eu tive um sonho. O que foi o sonho? Eu sonhei que eu morri e foi para o céu. E tinha uma fila, e Deus estava recebendo todo mundo na porta do céu. E Deus era uma mistura de um cara jovem e velho ao mesmo tempo. Ele tinha cabelo branco, mas ao mesmo tempo ele era jovem. E ele ria muito. E todo mundo que vinha, ele abraçava. Alguns ele abraçava mais. Outros ele abraçava menos. Outros ele só dava um cumprimento. Outros ele tirava para dançar. Outros ele ficava 10 minutos recebendo. Outros ele ficava 1 minutinho. E ele ia pondo todo mundo para dentro do céu. E a fila foi andando. E quando chegou a minha vez, ele falou, Paty, que bom que você está aqui. Deu um abraço em mim. E eu fiquei ao lado dele, olhando o resto da fila entrando. Aí, quando o povo entrou, eu olhei para ele e falei, Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, mas é impressão minha, ou o Senhor tratou alguns diferentes dos outros aqui? Eu vi gente aqui que o Senhor pegou no colo e jogou para cima de tão alegre. E Deus no sonho olhou para Patrícia e falou assim, filha, eu recebo as pessoas aqui no céu com a mesma intensidade com que elas me recebiam em oração todo dia lá nas suas casas. E a Paty então acordou muito abatida, muito triste, e disse, eu preciso rever a minha vida de oração. Lá em casa ela sabe disso, os meus filhos estão aí me ouvindo pregar. Eu nunca nenhuma vez disse, é hora de orar. Eu nunca nenhuma vez falei, vamos orar? Cadê? Vamos, não. Eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor. Quer vir comigo? Vem. Vocês estão seguindo um pastor, Márcio, que é um homem de oração. Os líderes dessa igreja são gente de oração. Os líderes dessa mocidade que eu conheço a vida deles, são gente de oração e mais, hein? É de intercessão, é guerreiro. Você pode sair daqui hoje e continuar a sua vida comum? Pode. Mas a partir de hoje você está indesculpável. Porque nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero que você aperte o turbo na sua vida de oração. Eu quero te dar o que você não teve e o que homem e mulher nenhuma pode te dar. Eu quero levar a sua vida de oração para outro nível e fazer de você uma pessoa tão alegre, tão cheia de vida. E um dia, quem sabe, na porta do céu, quando a gente chegar lá, a gente não vai ser recebido com tanta festa,
Ah, Lucinho, teologicamente falando, isso é uma heresia, porque Deus não vai tratar... Amém, amém, amém. Conversa com os outros teólogos lá, não tem tempo para você não. Eu sei uma coisa, eu quero receber o meu Senhor todo dia aqui embaixo, com muita alegria. Eu quero orar, eu quero buscá-lo, eu quero me envolver com Deus. Eu quero ser um homem de oração. Vai chegar uma época que eu não vou aguentar mais gritar, porque eu tenho desgastado muito a minha garganta. Vai chegar uma época que nem pregar, mas eu nunca vou parar de orar. Eu nunca vou parar de orar. Eu vou morrer orando, eu vou viver orando, eu vou trabalhar orando, amanhã de manhã eu vou viajar orando. Eu fico de longe orando, às vezes me dá uma saudade da minha família, eu começo a chorar. Deus, eu queria estar lá em casa agora para eu ajoelhar dentro do quarto dos meninos. O Espírito Santo fala assim: qual que é a diferença de você ajoelhar aqui agora? Se você estivesse lá com eles, você acha que eles estavam mais protegidos do que você aqui longe orando? Eu prefiro você longe orando do que você perto, deitado na cama, sem fazer nada, assistindo filme, no telecine. Tem alguém que você ama, que você quer ver a vida transformada? Comece a orar hoje. Você quer ver a sua vida transformada? Comece a orar hoje. Corra atrás do tempo perdido. Para de ficar pedindo oração para todo mundo. É uma noite para a gente começar a orar. E para a gente dizer: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Vamos orar, vamos. E eu queria fazer agora a oração mais forte do mundo. Você pode ficar sentado, porque para essa oração precisa estar sentado. É a oração de entrega a Jesus. É a oração que faz mais raiva no capeta no mundo, é essa oração. Todos que estão aqui em voz alta, repitam comigo essa oração. Diga, mas faça da minha oração as suas palavras. Diga a todo mundo: Senhor Jesus, agora eu tomo uma decisão, a mais séria da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova pessoa. Agora, dá-me o Espírito Santo, dá-me o espírito de oração. Hoje, eu quero ser uma nova pessoa. Com essa simples oração, eu te entrego minha vida. E a partir de agora, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou mais um filho de Deus. Obrigado por me salvar e ouvir a minha oração. Em teu nome eu oro. Amém.